Agora sim. Bom sábado para vocês novamente. Bom sábado, pessoal que está em casa também. Espero que vocês aí em casa sejam abençoados da mesma maneira que nós estamos sendo aqui na igreja, tá bom? Não perca a oportunidade de vir para cá também, não. Aqueles que puderem, não fica só em casa, não. E você que é aqui de perto, vem para cá. Nós temos a palavra de Deus para a igreja hoje. É algo que mexeu um pouco comigo. Deus preparou antes e agora queria compartilhar com vocês também. Abram as Bíblias aí conosco em Provérbios, capítulo 25, verso 28. Vocês vão jogar para cá? Pode jogar para cá. Provérbios 25, verso 28. Bom, eles falaram que ia jogar, né? Não jogaram nada, né, gente? Ah, foi. Muito bem. Daí a gente fica com a mesma. Olha só o que fala esse verso. Que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse verso está falando que aquela pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Vejam, meus irmãos, isso aqui é muito grave. É muito grave. A Bíblia está dizendo que se eu não governo as minhas emoções, eu não tenho defesa. Vocês entendem que naquela época que foi escrito isso, se uma cidade não tivesse muro, qualquer inimigo, qualquer coisa, ia vir e dominar aquela cidade? Não tem defesa, você não tem muro. Você está indefeso com relação a isso. E é isso que esse verso está dizendo. Ou seja, qualquer coisa tem domínio sobre mim, se eu não governo as minhas emoções. Quando a gente olha para Provérbios, a gente tem que entender quem é que escreveu isso. Quem escreveu isso foi Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, pelo poder de Deus. Deus concedeu a ele a sabedoria mais do que qualquer um. E ele escreveu isso inspirado por Deus. Escreveu essas palavras para nós. E ele está dizendo que se você não governa as suas emoções, você é uma cidade sem muros, com os muros destruídos. Ou seja, o inimigo não precisa de uma estratégia para vencer você. Você mesmo já é o próprio fracasso. Você mesmo já é a derrota. Se você não controla as suas emoções. Porque veja, meus irmãos, se as emoções nos governam, nós estamos fadados a sentimentos que podem ser destrutivos. E eu vou simplificar um pouquinho mais para a gente hoje, para a gente entender um pouco. Nós vivemos tempos, não é verdade? Passado, presente e futuro. E cada estação dessa tem um tipo de poder para provocar um sentimento no nosso coração. O passado, ele consegue despertar um negócio que nós conhecemos muito bem no século XXI, que é a depressão. O passado provoca isso em nós. Se você é governado pelo seu passado, se o seu passado te persegue, ele vai produzir dentro de você depressão. A depressão é uma angústia que ninguém consegue explicar. É uma prisão sem grades. Isso que é a depressão. Excesso de passado causa depressão numa pessoa. Né? Como eu falei para vocês, é uma prisão de porta aberta, mas a pessoa não consegue sair de lá. Isso é o que a gente chama de depressão. E aí a gente tem um presente. O presente, meus irmãos, ele reserva o que para nós? Medos.
Tem gente que vive com medo de tudo, né? E eu não estou falando ainda do futuro, de coisas que vai acontecer, tá bom? Estou falando do presente. Estou falando sobre aquilo que a gente não consegue ter controle agora. E aí causa medo na gente. E no presente tem gente que morre de medo. Mas aí vem o futuro. E o que o futuro reserva para nós? Ansiedade. Muito bem, Jader. O futuro só reserva ansiedade para nós, né? E veja, meus irmãos, qual que é a grande diferença, né, entre depressão e ansiedade? Depressão nos conecta com o passado. Ansiedade nos conecta com o futuro, né? E entender isso é um ótimo caminho para nós, tá bom? Porque eu consigo distinguir aonde é que está o meu problema, Thalita. Se eu sei se é excesso de passado ou se é excesso de futuro. A gente precisa saber distinguir, né? Se o nosso problema está no futuro, está no passado, e a gente já recebeu muita instrução, aqui na igreja e em todo lugar também, para entender que se o problema está no passado, meus irmãos, sabe qual que é o remédio? O remédio chama perdão. Se o seu problema está no passado, o remédio chama perdão, né? E se o seu problema está no futuro, o remédio é a confiança em Deus. É isso que resolve o problema de ansiedade. E eu acho que vocês não têm problema nenhum, porque eu não ouvi nenhum amém aqui concordando com o que eu estou falando. Ou vocês discordam, né? Amém? É a confiança em Deus que resolve o meu problema futuro? Muito bem, participem aqui, fiquem à vontade. Não precisa ter medo, tá bom? Então, olha, meus irmãos, eu não sou médico, é óbvio, vocês me conhecem. E eu tenho um pouco de preocupação de falar sobre isso, para que a gente não confunda as coisas. Porque se tratar de uma patologia mesmo, né, você precisa procurar um médico. Mas a Bíblia diz que eu não posso ficar ansioso por coisa alguma. É a Bíblia que está dizendo. Não andeis ansiosos, né? Eu não posso andar ansioso, então. Porque se eu creio que Deus está no controle, eu canto aquela música. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, eu sou o seu Deus. Aquela música é linda, não é? Para nos lembrar sobre isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. O que Deus pediu para falar. Então entenda, meus irmãos, não tem o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Só que isso é um ponto de maturidade. Fé necessita maturidade, tá bom? Não é tão simples. E como eu falei para vocês, eu não sou médico. Então, se você em algum momento sentiu o desejo de morrer, né, precisa procurar o médico. Porque às vezes é uma questão de hormônio, às vezes é uma questão fisiológica, e pode ser mesmo, tá bom? Pode ser mesmo. Nem tudo é espiritual, tá bom, meus irmãos? Só que muitas vezes, na maioria das vezes, é um trauma que não foi ressignificado, que não foi resolvido. E aí, meus irmãos, eu posso dizer para vocês com toda a certeza da minha vida, Cláudia, que eu vivo e morro por essa mensagem aqui, né? E se tem uma palavra que tem poder para curar todas as doenças do ser humano, para curar todas as nossas dores, é o Evangelho de Jesus. Ele tem poder sobre o nosso passado, tem poder sobre o nosso presente e tem poder sobre o nosso futuro. Mas veja, meus irmãos, para que isso aconteça, eu preciso ter uma caminhada com Ele. Tá bom? Não é do nada. E algumas pessoas, a gente só entende que Deus escolhe por conta das histórias que elas vivem com Ele no caminho. Pelas atitudes que essas pessoas demonstram nos dias de crise. Hoje nós apresentamos duas menininhas aqui, não foi? Mas eu queria falar do menino agora com vocês. De um rapaz, de um homem da Bíblia. Que como homem teve também muitos erros.
E a Bíblia não esconde nenhum deles, está tudo aqui, os erros desse homem. Só que tem lição maravilhosa na vida deles para nós aqui hoje, tá bom? Quem arrisca de quem que eu vou falar? De Davi. Muito bem, vocês estão ligados no movimento. Nós vamos falar sobre Davi. Tem um episódio na vida de Davi, ô Júnior, que me salta aos olhos. E eu sei que da maioria das pessoas também. Que é um episódio muito interessante. Para colaborar com o que a gente está falando aqui hoje, né? 1 Samuel, capítulo 24, meus irmãos. Vai lá para o verso 1. É isso aí, Samuca. Hoje é sobre o seu verso. 1 Samuel, capítulo 24. A partir do verso 1. Não sei na Bíblia de vocês, mas na minha, a epígrafe do texto, aquela parte em negrito, está escrito assim: Davi poupa a vida de Saul. Está assim na de vocês também? Amém. Então, vamos acompanhar junto aqui, para a gente ir na mesma versão. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam escondidos, estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Vocês conseguem entender o que aconteceu? Dá para entender? Vocês conseguem visualizar? Estava lá Saul no encalço de Aelso. Ele queria pegar Davi. Juntou 3.000 homens só. Só isso. Né? Para buscar Davi. Davi também tinha uma tropinha ali. Mas era pouquinho. Era para Davi escapar, sim ou não? Ô, gente, com 3.000, era um exército. Para pegar. Ele queria pegar Davi, sim ou não? Queria muito pegar Davi. Ele estava muito bravo. Mas eu vou falar para vocês o que aconteceu aqui, meus irmãos. Aconteceu algo quando Davi fez isso. A Bíblia diz que o coração de Davi se feriu quando ele foi lá e... Agora vocês imaginam a espada desse cara, que ele cortou a capa de Saul, e Saul não viu que ele cortou a capa. Era uma espada boa, não era? Foi devagarzinho e, cortou a capa. Né? Só que quando ele fez isso, e os soldados de Davi ficaram ainda atiçando ele, é agora. É agora. Saul não viu que nós estamos aqui. Vai lá e mata Saul. Era isso que eles estavam falando. Saul estava com 3.000 homens. Mas, na hora de ir no banheiro, ele não queria aquele monte de homem olhando ele. Ele entrou sozinho dentro da caverna. E Davi e os seus homens estavam onde? Lá no fundão da caverna. Nossa, gente, mas foi um erro estratégico muito grande, né? Vamos continuar o verso aqui? Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. O coração de Davi se feriu, ele ficou triste com aquilo. Por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Eu vou refrescar a memória de vocês, tá bom? Isso aqui eu peguei uma parte da história. Vou voltar um pouquinho agora.
Só para refrescar a memória. Tinha um rei sobre Israel, o nome dele era Saul, um homem grande, forte. Ele foi escolhido por causa disso, pelo destaque dele, força física, estatura, e ele queria também, né? Era um guerreiro, muito bem, Josa. Mas a Bíblia diz que esse homem foi rejeitado pelo Senhor por causa das suas atitudes e por causa dos pecados que Davi não se arrependia, que Saul não se arrependia mais, tá bom? Então a Bíblia vai contar para nós que Deus levanta um garoto, um menino, né? O mesmo profeta que ungiu Saul também foi lá e ungiu Samuel. Samuel foi e ungiu Davi. Fugiu das historinhas infantil, né, Cleide? Samuel foi o mesmo profeta que ungiu os dois, tá bom? Tanto Saul quanto Davi. Davi tinha por volta de 16 anos. Vocês lembram da história? Lembram um pouco? Muito bem. Ele foi ungido, mas ele continuou lá no campo, continuou no pasto, cuidando lá dos animais do seu pai. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, algo especial. O Espírito de Deus estava sobre Davi. No momento que ele foi ungido, a Bíblia diz, entrou o Espírito de Deus em Davi. Ele era um homem, um menino, no caso, com o Espírito de Deus. E sobre isso, meus irmãos, lá no campo, ele derrotou um urso e um leão. Sabe quem tem 16 anos? O Luiz. Quem mais tem 16 anos aqui? Luiz, né? Vocês confiam o Luiz lutar com um urso e com um leão? O Luiz é muito bom na transmissão ali, no som, na multimídia. Mas eu não vou confiar dele lutar com o leão, Luiz. Agora não, preciso ver primeiro, tá bom? Preciso ver primeiro, talvez depois a gente confia. A gente confia para você a multimídia, junto com os meus rapazes aí, viu? É isso, meus irmãos. É isso. Só que a Bíblia, o Luiz é até alto. A Bíblia diz que Davi era mais mirradinho. Tá bom? Ele é mais magrinho, né? E ele derrotou um urso e um leão, defendendo a criação do seu pai. Dá para entender? Né? O que o Espírito de Deus até fez com esse menino? A coragem que ele tinha, né, para enfrentar feras, gente. Opa! Não estamos falando de um lobo só. E um lobo já seria um negócio difícil. Mas não estamos falando de um leão, de um urso. Preparação para ele. E a Bíblia diz, tio Zé, que um dia teve um conflito muito grande. 40 dias de luta, porque tinha um gigante do outro lado desafiando o povo de Deus. Golias é o nome dele. Um cara enorme, quase 3 metros de altura, mais de 200 quilos. Não tinha homem capaz de derrotar aqui. Não tem como, gente, é um tanque de guerra. Né? Era um tanque de guerra do outro lado, insultando o povo de Deus. Davi foi enviado lá para levar alimento para os seus irmãos, porque nem para a guerra ele era convocado ainda. Era só um rapaz. Né? E quando ele chegou lá, sabe o que ele viu? Ele viu uma vitória sobre o gigante. Enquanto todo mundo estava tremendo de medo, Davi viu vitória. A Bíblia diz que Davi, com uma pedrinha e com uma funda, derrubou o gigante e o povo de Deus venceu a batalha. Agora todo mundo já lembrou, certo? Só que tinha um problema nessa história. E esse problema é chamado Saul. Todo mundo elogiou Davi, deram glórias e honras a Davi. Inclusive, Saul colocou Davi, olha só, estamos falando de um rapaz muito novo, como chefe dos exércitos. E aí a coisa desandou de vez. Cada vitória de Davi, do exército de Israel, o povo vinha e dava glórias a Saul, que era o rei.
mas dava 10 vezes mais glória para quem? Para Davi. E isso causou uma ira no coração de Saul, ciúmes. Ele ficou muito irado, porque Davi tinha mais destaque do que ele, né? E agora Saul coloca no seu coração o desejo de matar Davi. Tem uma declaração de Saul escrita na Bíblia que ele pegou uma lança e ele falou: eu vou cravar Davi na parede. Ele estava bravo, sim ou não? Para falar isso, ele tinha que estar bravo. Só que ele tinha condições físicas para fazer isso. E ele tentou. E ele tentou, gente. 13 anos. Um homem, Saul, governado pelas emoções, perseguiu um garoto que era governado pela promessa. Dá para entender a diferença aqui? Eu vou repetir, para a gente não esquecer. 13 anos, um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. 13 anos, meus irmãos. A Bíblia diz que foram lanças jogadas contra Davi. Calúnias foram ditas contra Davi. Promessas mentirosas foram feitas para Davi. Astúcias de Saul contra Davi. Tem um episódio, vou lembrar vocês. Saul falou: eu vou armar contra Davi. E ele falou assim, mandou falar para Davi: ó Davi, se você derrotar 100 filisteus, eu deixo você casar com a minha filha Mical. Ah, meus irmãos, para casar com uma mulher que a gente gosta, você derrota até 1000. Mas o que ele estava achando? 100 pessoas aí é demais para Davi. Davi voltou com 200. Matou 200 só. Só que era uma armadilha. E Saul teve que deixar ele casar com Mical. Só que era uma armadilha para matar ele, né? Sabe, meus irmãos, quem é governado por emoções, ele não consegue ver as outras pessoas prosperando. Ele não consegue acompanhar o crescimento dos outros, ele não aguenta. Né? Ele não consegue viver os planos de Deus, ele não consegue fluir naquilo que o Senhor o chamou, porque as emoções prevalecem sobre ele. Agora, quem é governado pela promessa, meus irmãos, ele permanece no meio das provações. Ele aguenta, ele suporta, né? Quem é governado pela promessa, meus irmãos, ele sobrevive no dia da adversidade. Ele resiste o passado, tem esperança no futuro e vive de maneira plena o presente. Eu vou explicar para vocês. A gente tem promessas extraordinárias de Deus para a nossa vida, não tem? Temos. Só que aí, dona Arlete, o problema das nossas promessas é quando elas encontram as nossas emoções. Dá para entender aí, Cleide? Qual que é o problema? O problema da nossa fé é quando a nossa fé se encontra, Breno, com a nossa ansiedade. E aí a fé, vai embora na hora. O problema da nossa confiança, Ézer, é quando ela encontra o nosso medo. Aí a confiança vai embora na hora. O problema da crise, Josa, é quando a gente para de olhar por Deus da nossa criação. Aí você tem problema na crise, né? E essa, gente, talvez seja a maior briga da nossa história. Porque alguma coisa vai ter que vencer dentro de nós, Renan. Alguma coisa vai vencer. Ou são as emoções ou são as promessas. O que vai vencer dentro do nosso coração? E eu sei, você lembra, você fala, Juninho, mas nós somos humanos. E aí que está o maior problema mesmo, gente. A questão é que nós somos humanos demais, tempo demais. Né? As nossas emoções acabam governando tudo. Né? Governam as nossas decisões, governam as nossas reações. Nós somos imediatistas, somos ansiosos, mas é porque as nossas emoções estão governando sobre o nosso espírito.
E não pode ser assim, meus irmãos. Mas é porque tem um dia que essas coisas te chocam. Não dá para evitar. E aqui Davi traz uma lição para nós. Davi tem 3 coisas com Saul, meus irmãos. Ele tem passado, tem presente e tem futuro. O passado dele com Saul é dramático. É muito ruim a história do passado dele com Saul. Vocês imaginam quanta raiva Davi tinha de Saul? 13 anos sendo perseguido. 13 anos Saul caçando ele para matar ele. Vocês acham que ele não tinha raiva de Saul? Tinha. Obviamente que tinha. Lança jogada contra ele, calúnia, perseguição. A Bíblia diz que ele reunia homens para ir caçar Davi, igual um bicho. Né? Esse era o passado de Davi com Saul. Só que agora está ali o presente, coloca Davi e Saul dentro de uma caverna. E Saul está de costas para Davi. Esse é o presente deles. Interessante, né? Só que aí, Gelson, tem um futuro também. O futuro de Davi com Saul, sabe qual é? Para Davi ser rei, o que tem que acontecer? Saul tem que deixar de ser rei. Dá para entender o futuro dele com Saul? Dá para imaginar que loucura a circunstância que ele estava aqui agora? Que oportunidade que Davi tinha nas mãos? Imagina que você é Davi nesse momento. Perseguido 13 anos. Você foi humilhado, Silvio. Você foi envergonhado por Saul. Saul mentiu para você. Você foi caluniada, difamada, destruída. Imagina aí, Tereza. Você passou por tudo isso, né, por conta de Saul. E esse inimigo está na sua frente de costas ainda. E você com uma espada super amolada na mão. E você sabe também, gordo, que se ele cair, você vai ser rei. Você vai se levantar no lugar dele. Se colocaram no lugar de Davi? Olha só. O que você faz? O que você faz agora? Bom, meus irmãos, o que determina o que você vai fazer agora é aquilo que te governa. Quem é governado pelas emoções não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir no tempo certo. Quem é governado pelas emoções não vive a plenitude dos planos de Deus para você aqui na terra. Você vai ser ansioso para sempre. Você vai ser angustiado para sempre. Né? E nunca vai desfrutar daquilo que a Bíblia chama de perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a sua vida. Não vai conseguir. Né? E aí você vai perguntar, mas Juninho, o que eu preciso então? Nós precisamos daquilo que Davi tinha. Lembra quando Samuel ungiu Davi? Que eu já contei aqui para vocês. Quando Deus entra em você, meus irmãos, os frutos do caráter de Jesus começam a ser percebidos através de nós. A cada dia um fruto do Espírito se desenvolve em nós. E agora é o Espírito de Deus que governa. Então a Bíblia fala que Saul entrou na caverna. Davi cogitou fazer aquilo que as emoções pediam. Só que o Espírito de Deus estava sobre ele, meus irmãos. E o Espírito de Deus falou, não, Davi. Não, Davi. Não é você que vai fazer, Davi. Sou eu que vou fazer. Davi, não é você que vai tirar Saul do reinado. Sou eu. Davi, você não vai virar rei porque você vai matar Saul. Você vai virar rei porque tem uma promessa sobre você, Davi. É por isso que você vai virar rei. Saul não vai prevalecer. Ele vai tentar matar você, mas não vai conseguir, porque a minha palavra vai prevalecer. Davi, é só você esperar e confiar.
Então a Bíblia diz que Davi fala, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E os soldados falando, vai Davi, vai que é agora. Né? E a Bíblia diz que Saul saiu da caverna. Sabe o que Davi fez? Davi saiu lá fora, com aquele pedacinho de manto. E ele falou assim, quando Saul estava lá na frente, ei, meu rei! Desse jeito ele falou, você estava aqui dentro, de costas para mim, e eu estava aqui no fundo da caverna, você não me viu, e eu poderia ter matado você. Mas eu não matei. Sabe, meus irmãos? Mas ele poderia muito bem dizer, Saul, você é governado pelas emoções, mas eu confio no Deus de Israel. A Bíblia diz que os frutos do Espírito, em Gálatas, meus irmãos, Gálatas 5:22, vocês conhecem, né? Não foi eu que inventei, tá bom? Tá lá na Bíblia. Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, para arrebentar com tudo, Eliseu, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Meus irmãos, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisa de Jesus. A gente não precisa de um outro caminho, gente. Nós não precisamos de outra porta aberta. A gente precisa de Jesus. Se a gente tiver Jesus, o Espírito de Deus na nossa vida, é tudo que a gente precisa. Nem passado, nem presente, nem futuro vão poder roubar a paz. Porque o Espírito de Deus governa no meu coração. Amor, paz, mansidão, amabilidade, bondade, domínio próprio. Vocês têm noção, gente, né? Que é nesse dia que o Espírito de Deus governa sobre a nossa vida que tudo começa a fazer sentido. Antes disso, tudo é balela. Tudo é balela. Se o Espírito de Deus não governar a nossa vida, né? Eu sei que é difícil, gente. Mas, Eliane, que graça que tem nós dizemos que cremos no Senhor e morrer de medo do futuro? Que graça que tem isso? Não é, Nádia? Né? Que graça que tem você vê um Deus que você diz que ama Deus, mas que não deixa ele perdoar os seus pecados do passado? Tem graça isso, gente? Nenhuma, né? Sabe, meus irmãos, que fé que é essa que a gente alimenta, que não é suficiente para acalmar a gente durante a tempestade, Tulica? Que fé que é essa, então? Se acontece uma crise e eu me perco nas emoções, não é fé. Sabe? Eu sei que parece loucura, gente. Mas a gente vê na Bíblia toda Deus entrando em batalhas, Deus vencendo guerra, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Mas será, Rodrigo, que na nossa vez a gente não vai ver? Será possível um negócio desse? O Deus que fez tudo no passado, será que na nossa vez ele ficou fraco? Será que na nossa vez ele vai falhar, Lorde? E a gente não vai ver na nossa geração, né? O mar se abrir, a nuvem passar, a coluna de fogo lá em cima. Será, Josa? Justo na nossa. Todo mundo viu. E na nossa vez não vai funcionar? Sabe, meus irmãos, a nossa vida só tem sentido se Jesus entrar nela. Viu, irmão Antônio? Eu vou viver a vida toda, irmão Antônio. E nessa vida toda que eu vou viver, eu vou pregar essa mensagem até o final. Sabe qual, irmão Antônio? Que Jesus aceita, que Jesus perdoa e que Jesus salva. Eu não posso desviar desse caminho. Não é mesmo? Sabe, gente, esse é o poder do Evangelho.
E não adianta eu pregar o evangelho se não produzir maturidade aqui no nosso coração. E só vai produzir maturidade se eu deixar ele governar sobre tudo na minha vida, sobre todas as áreas. Sabe, meus irmãos, não adianta eu falar aqui para vocês que Deus tem promessas para nós se você não confiar no que Ele está fazendo hoje na sua vida. Não vai adiantar de nada. Só vai ser um encontro gostoso aqui, ver crianças dedicadas ao Senhor. Se você não confiar no que Ele está fazendo hoje, não adianta nada eu pregar aqui. Ou qualquer um pregar aqui. Porque se Ele não governar sobre tudo, gente, no fim, Ele não vai governar sobre nada. É tudo ou nada. Porque uma coisa prejudica a outra. E eu não sei se você percebe, mas os frutos do Espírito, Thalita, elas se opõem os sentimentos na nossa vida. Amor, fruto do Espírito, as nossas emoções produzem ódio. Bondade, fruto do Espírito, maldade. Né? E outras coisas, tal. Paz, caos na nossa vida, né? Amabilidade, ira. Sabe, meus irmãos, o meu sonho é que na minha geração, para todo mundo que ouve a gente aqui nesse momento, né, que a gente tenha um encontro tão poderoso com Deus, tão extraordinário com Deus, que todos possam ver os frutos do Espírito em nós. Esse é o meu sonho. Não é ter uma igreja grandona, bonita. Isso aí é consequência, né? Meu sonho de verdade é esse. Imagina a paz que vai ser no seu lar se hoje chegar alguém diferente lá, né? Se não chegar alguém que é controlado pelas emoções, mas sim que é controlado pelo Espírito de Deus. Você já pensou como é que seria diferente o seu lar? É isso, meus irmãos. Agora imagina você resolvendo as circunstâncias da vida, movido pelo poder do Espírito de Deus e não pelas emoções. Dá para imaginar? Eu vou fazer perguntas para vocês para a gente terminar. Passou da hora já. Se o segredo, meus irmãos, que eu estou falando para vocês, é Ele dominar, sabe qual que é a única conquista que a gente pode ter na vida, Madalena? Se a única coisa que eu tenho que fazer é Ele dominar, sabe qual a única conquista que você pode ter na vida? Abrir a porta do coração para deixar Ele dominar. Essa vitória tem que ser sua. Isso Ele não vai fazer. Isso é a Madalena que tem que fazer. É o Robson, é o Jader. É a única vitória que a gente pode ter na vida é essa. Falei, eu sou um vencedor. Que eu abri a porta para ele entrar. Duas perguntas e uma resposta aqui. Eu quero que vocês entendam o que eu sou aqui nesse momento agora. Me entendam como uma figura. Nesse momento eu quero só ser o porteiro do prédio que vocês moram, tá bom? Enxerguem o Juninho agora como um porteiro. Né? Eu toco lá na sua casa e eu falo assim, meu Antônio, ó, tem alguém aqui fora. E ele tá querendo entrar aí. Aí o meu Antônio, junto com a Tereza, vai falar assim, mas quem é que tá aí? Vou falar, é Jesus. E ele veio para ficar, porque ele tá com mala. Então ele vai ficar um tempão. E aí vai perguntar assim, tá, mas você tá vendo mais alguma coisa aqui com ele? Eu falo, eu tô vendo. Ele tem vassoura, tem rodo, tem balde. Parece que ele vai fazer uma limpeza aí. Vai limpar tudo. Não vai ficar do jeito que tava mais. Dá para entender, Jaelson? Sou eu aqui nesse momento. Daí você vai falar, tá bom então. Deixa ele entrar. E o meu papel agora é só apertar o botão. Pum! Abriu o portão que você deixou ele entrar. Porque eu quero fazer perguntas para vocês nesse momento, que é pergunta
que um porteiro faz, tá bom? Que é um porteiro que faz. Sabe por quê, meus irmãos? Chegou a hora. Você que nunca entregou o coração para Jesus, chegou a hora, você caiu no golpe. Você veio aqui na igreja hoje. Você ouviu o chamado de Deus. Era só um golpe, tá bom? Você vir aqui hoje. O Senhor atraiu você. E você sabe agora que só tem uma maneira, que é entregando o coração para Ele. Reconhecendo que foi por você que Ele morreu na cruz. Que foi por você o sacrifício que Ele fez. Para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Vida plena. A segunda pergunta vai para quem já viveu isso. Para quem um dia já se entregou para Jesus. Mas que em algum momento a vida fez você virar as costas para Jesus. A segunda pergunta vão para essas pessoas, tá bom? Você virou as costas para Jesus em algum momento, mas hoje você vai voltar para casa. Amém? Porque tem perdão para você. Tem chance para você. Hoje. Eu vou perguntar uma coisa para todos aqui. E se a sua resposta for sim, eu queria que você levantasse a mão. Vocês entenderam bem? Se a sua resposta for sim, você levanta a mão. Se você que está em casa aí, se a sua resposta for sim, você pode dobrar os joelhos que a gente vai orar. E essa oração muda toda a história, gente. Essa oração muda toda a história. Lembra? Apaga o seu passado, estabelece o seu presente e desenha um futuro extraordinário, em nome de Jesus. Acredite. Pensa bem então, meus irmãos. Eu tenho que pensar bem o que eu vou falar agora, que eu não quero emocionar ninguém, tá bom? Mas pensa bem, porque essa pode ser a melhor e mais importante decisão da sua vida. Eu vou contar até 3. E se a sua decisão for dizer sim para o porteiro, deixar abrir a portão e Jesus entrar, você levanta a mão, tá bom? Sem constrangimento, sem sentir vergonha. Combinado? Vamos lá então? 1, 2, 3. Não. Muita gente. Tem vaga para tudo isso em Boa Vista no céu não, viu? Tá fracionado o negócio lá. Foi muita gente. Não vai dar. Sabe por quê? Eu acho que vocês não entenderam direito ainda. Eu não tô convidando vocês para ter uma vida perfeita. Sabe, gente, o convite do evangelho é para que você renuncie. Viu, Jaelson? É para que você morra para você e viva para Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então não é fácil, gente. Não é fácil. O convite do evangelho é esse. Sabe o que eu estou falando, gente? Tem um governo hoje no seu coração. E para que chegue novo governo, o governo antigo vai ter que sair. Vocês estão entendendo o que é o convite? Não levanta a mão de bobeira então não. É só você entendeu. Tá bom? O convite do evangelho é assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Pega a sua cruz e me siga. Tá bom? Porque se você quer viver uma coisa nova, você vai ter que deixar o velho morrer. Vai morrer aqui dentro, ó. É uma sepultura que tem aqui. Vocês entendem isso? E eu não quero que você produza prova contra você, tá bom? Falando uma coisa e depois você não fazer o que você está falando. Eu quero que você seja firme na decisão, para você não se frustrar depois. Combinado? Você vai produzir prova contra você agora, porque eu vou perguntar de novo. Se você estava emocionado, eu quero te desemocionar nesse momento. Nós queremos aqui uma decisão firme, tá bom? Agora eu vou mudar. Eu vou contar até 3. Se você mantiver a sua decisão, agora você vai ficar de pé. Combinado?
Vamos lá então? 1, 2, 3. Muito bem. Muito bem. Produziram provas contra vocês. Agora, aproveita que a gente está nesse momento e alguém que está do seu lado ainda, você sabe que tomou uma decisão concreta. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai se despedir dela. Dá um beijo nele aí, abraça, dá um beijo. Alguém querido está do seu lado aí, que precisa tomar a decisão de se batizar e se entregar para Jesus. Dá um beijo nela aí, se essa pessoa é querida para você. Você vai falar assim, ó. Sabe o que você vai falar para ela? Fala assim, ó. Tchau. Fala aí, tchau, bebê. Muito bem. Sabe por que você está falando tchau? Fala assim, ó. Eu nunca mais vou te ver. Porque a partir de agora você vai ser uma nova pessoa. Esse velho que você conhece aí, ó, foi. Tchau. Ele vai ter que morrer, gente. Por isso que eu estou falando para você se despedir. Se você está em casa aí e não tem ninguém para fazer isso por você, se sinta abraçado por nós agora, tá bom? Jesus te ama muito, Ele te aceita, né? A partir de agora, você é um novo homem, uma nova mulher. Entrar aqui nesse tanque, gente, é só uma representação pública. O que importa é a decisão que você tem no seu coração agora. E eu vou falar mais. Dia 28 de setembro a gente vai ter um batismo aqui. E se a sua decisão é firme, é concreta, a gente tem um mês para preparar todos os detalhes para você entrar aqui nesse tanque batismal. Não deixa para depois. Não tem por que deixar para depois. Não tem por que deixar para depois se a decisão está tomada. A gente vai estudar todo dia se precisar. Mas a hora é agora, gente. A hora é agora. Nós já temos pessoas que vão se batizar. Tá faltando você. É só falar com a gente depois aqui na saída que a gente vai preparar tudo. Combinado? Ser amado por Deus, ser escolhido por eles. E o que vai dominar? Você nesse momento não vai ser mais o sentimento. Vai ser a promessa que Deus fez para a sua vida. Sabe qual? Todo aquele que crê e for batizado. Amém. Que Deus abençoe a sua decisão nesse momento. Vamos orar? Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Feche os olhos. Escuta aqui a minha voz. Você vai orar comigo agora, palavra após palavra, tá bom? Você vai repetir comigo, tá bom? Repete assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu nunca mais serei o mesmo. A partir de agora, eu sou propriedade sua. Exclusividade sua. Em nome de Jesus. Amém.